Bom dia, meus amados. Estamos aqui mais um sábado, o último sábado de outubro, né? 28 de outubro de 2023. Estamos nos dando conta de que o ano está realmente, rapidamente também, né? Indo para o final. Bom, o tempo de fato urge, nós já falamos isso tantas vezes. E a sensação que nós temos, que anda muito rápido, é porque nós estamos realmente saindo da linha de tempo do não-tempo, né? As dimensões mais elevadas, as frequências da Terra estão se elevando e mais adiante nós não vamos mais nos preocupar com calendários, com datas, porque o tempo será o eterno agora, né? O passado e o futuro estão sempre no presente, dentro da consciência, né, da quinta dimensão e acima também. Hoje nós vamos trazer aqui algumas coisas para, como sempre, né, com a intenção de esclarecer as consciências que estão se abrindo para o novo, para aquilo que a gente não tinha ideia até há pouco tempo, nem se imaginava certas coisas, mas agora tudo se acelera, né? Quando nós dissemos que as consciências iriam passar. Agora, a experiência dela, que levaria 1000 anos, vai acontecer dentro de 1 ano. Então, quer dizer, nós damos esse salto quântico. E é bom que as pessoas entendam que é a consciência que vai se expandir. Não é que as coisas vão acontecer. Até porque muita coisa desapareceria em questão de horas, né? Não é bem assim. É a consciência que se expande. O tempo que ela precisava na média da evolução até aqui, que levaria 1000 anos, tipo umas 10 encarnações na média, para que aquela consciência adquirisse um conhecimento, agora ela vai ter. Por quê? Porque os véus estão se abrindo. Na medida que a consciência se expande, na medida que a luz se intensifica, os véus se dissolvem. Os véus que impediam as lembranças das vidas passadas, de quem nós somos, né? Então agora as coisas vão realmente se acelerar. Uma prova disso, eu sempre coloco aqui para que as pessoas possam também avaliar-se a si mesmo, né? Veja bem, quanta coisa você não entendia 1 ano atrás e agora você entende. O que é isso? Isso é expansão de consciência. Se não tivesse expandido a consciência, você estava preso ainda naquele ponto. Naquele pontinho lá, naquela limitação. A consciência expandida, ela não tem mais limites. Como se diz, né, numa frase popular, o céu é o limite. Por quê? Porque não tem. Na verdade, o limite é infinito, né? Pode subir quanto quiser, não vai achar o fim nunca. Mas, enfim, hoje eu vou dar por título esse tema. Às vezes é mais difícil escolher o título do que escolher o tema, né? Mas vamos dar o título aqui, A Dose Certa para Cada Um. Tudo que a gente tem, tudo que a gente faz, tem um limite, uma dose. Vai tomar um remédio, tem uma dose. Vai tomar água, tem uma dose. Vai tomar um vinho, tem uma dose. Vai comer, tem uma dose. É a quantidade certa para cada um. O que serve para um pode não servir para o outro, mas a dose certa existe para cada um e de cada coisa. Então, neste tempo final de ciclo de provas e expiações nesse planeta Terra, cada um vai receber a sua dose de cada coisa que precisa ser compreendida, aceita, modificada, transformada, reorganizada, reharmonizada, enfim, recuperada, né, resgatada, porque tem os acertos finais. Obviamente, aquilo que eu preciso fazer, que diz respeito à minha consciência, é a dose que eu preciso receber, preciso usar, preciso
utilizar. E você, e o outro, e os outros, cada um, a sua dose. E a dose também significa o tempo certo para cada um. Eu sempre gosto de observar a natureza, que a natureza nos ensina muito. Todo mundo conhece algum tipo de fruta e conhece a planta, a árvore, né, frutífera, aquela que dá o fruto. Quantas vezes nós vemos lá uma árvore cheia de frutos e eles estão crescendo? Mas sempre tem uns mais graúdos, outros mais miúdos. Tem alguns que amadurecem primeiro, depois vem outros na sequência, mas não são todos do mesmo tamanho, nem da mesma cor e também nem do mesmo formato e muito menos amadurecem exatamente ao mesmo tempo. Eles têm um tempinho diferente. Por quê? Porque a energia, cada fruto recebeu a energia de acordo com a pontinha do galho que ele está, as folhas que tem ali. A planta distribuiu a seiva, mas aquele galho estava meio falho, meio sequinho, não estava muito bom, e daí deu um fruto pequenininho, murchinho, né? Não teve energia. O outro já teve uma energia forte, então um galho bom, sadio, saudável, deu um fruto bonito, grande, né? Graúdo. Bonito de fato e gostoso também, obviamente, porque ele recebeu uma energia. Eu lembro que quando eu era criança, meu pai criava animais, porque naquela época a gente não tinha quase nada, né? Nem recursos para comprar e nem tinha nem aonde comprar, porque era lá no Cafundó do Judas, como se diz, né? Que a gente morava. A cidade ficava a 40 quilômetros e não existia comunicação, não existia automóveis. Eu fui conhecer a cidade no alistamento militar, quando ia fazer 18 anos, né? Então a gente morava realmente num lugar bastante isolado e então se criava galinhas, porcos, vacas e coisa para comer, porque o que a terra não produzia a gente tinha que criar em forma de suprimento proteico, né, animais, para ter a sobrevivência. Então eu lembro que às vezes vinha uma ninhada de leitões, né? Uma porca tinha lá 8, 10, 12 leitões, né? Era uma quantidade bonita de se ver, né? E não sei por que cargas d'água sempre tinha um ou dois bem raquíticos, né? E então eles já nasciam pequenininho, já nasciam menores. E na hora que a leitoa deitava para amamentar, os mais grandinhos sempre pegavam as melhores tetas da mãe, né? E sobrava aquelas tetinhas lá no final, nos extremos, porque a leitoa tem duas fileiras de tetas, né? E aquelas das extremidades, elas nunca têm muito leite, são meio sequinhas, né? As do meio tem bastante. E os espertinhos, que eram os mais fortes, já eram mais fortes, pegavam sempre as melhores. Obviamente se alimentavam mais. E aqueles que já eram fraquinhos ficavam com a sobra e cada vez mais fracos. Chegava um tempo, lá depois de alguns meses, 6 meses, os leitões já eram grandes. E aqueles que tiveram a energia mais em maior grau, como se diz, né, mais forte, desenvolveram, ficaram leitões bonitos, fortes. E os outros estavam na metade do tamanho. Se fosse pesar, olha, um podia dar 40 quilos, outro dava 20, né? Uma coisa extraordinária. Tudo é uma questão de alimentar a energia. A dose certa. Aquele que recebeu a dose menor ficou para trás e aquele que recebeu a dose maior avançou. Mas o tema de hoje fala da dose certa daquilo que o universo traz para nós como seres humanos. Quando
eu citei algumas vezes que existe uma biblioteca central nas Pleiades que registra não somente a história individual de cada um de nós, mas de toda a Terra e todo o sistema solar, toda a região aqui das Pleiades, né? Todas as estrelas aqui que compõem esse núcleo, essa constelação. Então, o universo, vamos chamar de universo, né? Tem gente que gosta que a gente fale de Deus. Quando a gente fala de universo, a gente fala da fonte, fala do Deus criador, né? É a mesma coisa. Deus não é uma entidade como se imagina. Então, é uma energia, é uma consciência. O universo é uma consciência. A Terra é uma consciência. A Terra tem consciência, sim, consciência viva. Então, essa biblioteca, ela registra como se fosse um aparelho que registrasse os nossos batimentos cardíacos incessantemente. Ela registra todos os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas palavras, as nossas intenções, a nossa história. Está lá, eu já falei que nós vamos ver esse livro da vida um dia ainda, né? Vamos acessar ele. Não indo lá pessoalmente, passar página por página. Nós vamos acessar dentro da nossa própria consciência, porque saiu de nós, mas está registrado em nós também, na nossa consciência. Então, esse registro de cada um de nós, essa consciência maior sabe exatamente onde nós estamos, quem nós somos, sabe das nossas vidas passadas, sabe do nosso futuro, sabe das nossas possibilidades, das nossas ações, sabe da nossa vontade, dos nossos pensamentos, das nossas intenções, e sabe como nós estamos evoluindo e nos traz tudo o que nós precisamos. Não existe uma consciência, mesmo aquelas que estão hoje num corpo com problemas psíquicos, como um esquizofrênico, por exemplo, uma pessoa que está louca lá num hospício, uma pessoa que está com Alzheimer num estado final, ela tem uma consciência ali ativa e o universo traz até para aquelas consciências aquilo que ela precisa para aquele momento, a cada segundo de cada dia, de cada ano. E você que está ativo, que está ainda trabalhando, está com a consciência plena, ainda mais está recebendo, porque daí você está fazendo a mecânica, o mecanismo da tua evolução em plena consciência. Vai receber a dose de cada coisa. É óbvio que quando a alma desencarna, ela no plano astral, ela está numa dimensão acima da matéria, ela expande essa consciência, tem a visão, a lembrança das vidas passadas e sabe do futuro. Então ela pode avaliar a sua caminhada. Uma autoavaliação, isso já falei também aqui algumas vezes. Ela se autoavalia e vê que ponto ela está na caminhada evolutiva. Aonde ela precisa acertar ainda, onde ela precisa corrigir, onde ela precisa melhorar. Ela vê os erros e os acertos até então. E ela faz um plano de alma. É por isso que os seres humanos na terceira dimensão, no mundo de provas e expiações, precisam desencarnar. Senão não teria como fazer essa avaliação. Não iria conseguir evoluir nunca. Porque nem saberia quem ele é, né? E nem o que está fazendo aqui nesse planeta. Então o universo, que tem todas as possibilidades que nós não temos nem condições de imaginar, tem essa biblioteca, tem essa consciência suprema, que é chamado de Deus, que é o universo, a fonte criadora, tudo está num comando e distribui a dose de cada coisa para cada um. A alma, ao encarnar, esquece o seu plano, mas ela pediu para essa consciência maior, para esse universo, o que ela queria experienciar. E então a alma reencarna, né? E vai se desenvolvendo aqui num corpo físico a partir de uma certa idade, obviamente. Antes dos 7 anos não adianta, porque a alma ainda não está consciente. É a primeira infância.
Na segunda infância, algumas coisinhas, que daí é dos 7 aos 14 anos. Mas a partir dos 14 anos, a alma está plena, em consciência plena. Ela é responsável pelas suas escolhas, pelas suas decisões. Isso é lei universal. Não tem nada a ver com a lei dos homens, que a lei dos homens é muito simples e, eu diria, quase não serve para nada. Mas, enfim, no plano espiritual existem as leis naturais, ou universais, ou as leis divinas também, como queira. A consciência com 14 anos, encarnada, com 14 anos, tem consciência de si mesma e a livre escolha, o livre-arbítrio. Então o universo começa a entregar os pacotinhos. Vem as coisas na dose certa, no tempo certo, de acordo com aquele plano de alma. Por isso, tem pessoas que dizem, Deus esqueceu de mim, não pode acontecer tanta coisa comigo, eu acho que Deus não existe, tanta história. Desculpa esfarrapada para aquele que não está fazendo o dever de casa. Aquilo que ele está recebendo é o que ele precisa. Tem lições ali, tem aprendizado, tem correções, tem resgates, tem aprimoramento, tem desenvolvimento como alma, não como ser humano. Ser humano é apenas um nome que deram para a alma encarnada nesse planeta Terra. Cada planeta tem uma forma diferente, um corpo diferente, uma biologia diferente e material. Mas a essência das almas é sempre a mesma. É pura energia, luz, né? Então o universo traz cada coisa na sua dose. De acordo com esse plano de alma, porque nós temos o livre-arbítrio. Eu já escrevi, eu falei em textos, em áudios, sobre o livre-arbítrio. O livre-arbítrio não é só você decide, quero agora ir dar uma volta na praia ou no parque, eu vou. Sim, também é livre-arbítrio. Mas isso é a folha de uma árvore, é uma quase nada. O livre-arbítrio você tem ele o tempo todo, inclusive, principalmente quando você está desencarnado. Que lá você tem a visão alargada dessa consciência e você escolhe o que você quer experienciar numa encarnação inteira na próxima vez que você encarnar. Ali começa o livre-arbítrio. Aí os pacotinhos chegam, depois que está encarnado, aí você tem o livre-arbítrio do que fazer com aquele pacote. Vai abrir, não vai abrir, vai jogar fora, vai aproveitar, vai ajustar ele na tua vida, vai fazer o que você quiser. O grande problema é que as pessoas escolhem a lei do menor esforço. E nem sempre é a melhor escolha. E o pior, quando as coisas depois não dão o resultado, porque a escolha foi feita de uma forma equivocada, aí para se esquivar, culpa os outros. Sempre os outros são culpados. Há uma desculpa. Existe um ditado que diz que o incompetente procura desculpas, né? E o competente procura soluções. É a diferença que existe. Sim, nós somos uma miscelânea de coisas. Não há duas consciências iguais. Imagina a quantidade de possibilidades que existem num planetinha como a Terra. Não precisa nem falar em galáxia, nem universo, nem multiverso, nem o cosmo infinito, que seria uma coisa incompreensível, né? A dose certa para cada um chega. O que nós fizemos com essa dose cabe a nós. O universo entrega. Ele não interfere no que nós vamos fazer com aquilo. É o carteiro. O carteiro que chega na tua casa e entrega a carta. Se você vai abrir a carta ou não, é um problema teu. Se você vai ler a carta, é um problema teu. Se não vai ler, também é um problema teu. Quer dizer, problema, forma de dizer, né? É uma escolha. Se você vai ler, o que você vai interpretar e vai decidir a partir dali, também é uma escolha tua.
Livre-arbítrio, sempre o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a livre escolha. Em todos os tempos, em todas as dimensões. Então, você tem o pacote da dose certa que você precisa, como um remedinho. É aquela dose. É um comprimido, é 2 ou é 3, você recebeu. Está ali. Você vai tomar ou não vai tomar, é uma escolha tua, né? Você quer diminuir? Recebi 3 comprimidinhos para tomar, vou tomar um só. É uma escolha, né? Aí tem uma pessoa lá que tem uma caixa de remédios e tem que tomar um comprimido. Eles vão tomar 10 de uma vez só. Vai ter uma superdose, né? Vai ter um problema sério, porque exagerou, né? Não tomou a dose certa. As escolhas definem cada situação que virá daquele momento em diante. Por isso que as pessoas dizem, mas o que eu tenho a ver com o meu passado, nas vidas passadas? No futuro não me importa, né? Olha, você não tem que se culpar de nada, porque naquele momento você escolheu aquilo que achava que era o melhor. Cada escolha leva a uma consequência diferente. É como a dose do remédio, como a dose da comida, de uma bebida, né? Conforme a escolha que você coloca ali, a dose, muda o resultado, né? Mas você tem o presente momento para corrigir. Tomei uma dose exagerada de medicação, então tem... Bom, agora o que vai fazer? Vai dar um efeito negativo muito duro. Dá para fazer o quê? Uma lavagem estomacal. Lavar. Tô presente momento para corrigir. Dá para corrigir. Tem coisa que dá para corrigir, sim. Se você errou no passado, nesta vida ou em vidas passadas, não importa. O que importa é que agora você pode mudar aquilo que você fez lá atrás, fazendo diferente. Aprendendo a lição. Acima de tudo, aprendendo como não fazer. Ou como fazer de uma outra maneira. O futuro é negro, não sei o que, não sei o que. Olha, o futuro é negro para quem está pintando um quadro de preto, porque se você pintar colorido, vai ficar colorido. O futuro é você que faz, a partir sempre do presente momento. Você é dono de você. Esses dias eu coloquei um artigo ali, que eu não sei se foi escrito ou foi em áudio. Você está no comando sempre. Ninguém comanda você. Já coloquei um texto antigamente, não entregue o seu poder. Tome posse do seu poder. É você. É você que tem o poder, não é os outros. Alguém pode te direcionar, pode te orientar, pode até te trancar um caminho. Como corpo físico. Mas como consciência, que você é de fato uma consciência, não existe nada e ninguém neste cosmo infinito que possa te impedir de fazer as escolhas, de fazer o teu caminhar. Podem colocar dificuldades, mas eles não têm como impedir. Os espíritos elevados que nos amparam, que poderiam, porque eles têm essa capacidade, esse poder de mudar qualquer coisa, eles não interferem na nossa caminhada, no nosso livre-arbítrio. Claro que se nós pedimos, eles nos auxiliam, porque nós pedimos. Nós pedimos e eles intercedem. Eles são espíritos amparadores, mas eles não atrapalham a tua vida. Agora, aquele que quer atrapalhar a tua vida não vai conseguir. Não vai conseguir. Ele só consegue se você permite. Pensa nisso. Culpar os outros
É a desculpa esfarrapada do fracassado. Ah, mas o outro me roubou. Bom, se o outro te roubou é porque você tinha essa dívida e você não sabia. Você não iria roubar outra pessoa. O ladrão existe. Ele está ali. Deu mole, como se diz. Ele dá o bote. Mas ele, por mais que ele tenha a intenção de roubar alguém, ele não sabe quem ele vai roubar. E se ele olhar para uma pessoa e dizer, vou roubar aquela pessoa, é porque aquela pessoa tinha uma dívida. O universo cria as possibilidades. Lembre-se que ele entrega os pacotes. E ele entregou o pacotinho para o ladrão. Olha, essa pessoa aqui tem uma dívida de uma vida passada. É essa que você tem que roubar. Pronto. Se o ladrão não rouba porque ele supera a sua prova, porque ele está passando por uma prova, ele está sendo provado, mas ele não resiste. Então ele reprova nessa prova. Vai ter que recuperar lá adiante numa outra vida. Aí ele vai ser a vítima. Se o ladrão supera a prova, ao contrário do que muitos dizem, então cria uma roda interminável porque um foi roubado, porque roubou lá atrás, aquele que roubou vai ser roubado lá adiante. Sim, isso é o final para quando não há outras alternativas sendo usadas. Mas quando alguém supera a prova, aquela pessoa que tinha que pagar a dívida não vai ser roubada, porque o ladrão superou a prova e parou ali aquela roda. Mas daí aquela outra pessoa vai ter um prejuízo. Tem um prejuízo lá, estragou o carro, queimou a geladeira, às vezes queimou a casa, deu uma enchente, levou embora os móveis, tudo, a casa inteira, como acontece. A propriedade, né, deu uma tempestade lá, perdeu a produção. A natureza se encarrega de corrigir quando nós superamos a nossa parte. Ela faz o resto, porque existe. Existe a compensação, existe a justiça divina acima de tudo. Por que a justiça divina vai permitir que alguém perca algo se ele não tem a dívida? É óbvio que se a pessoa quiser fazer um mau negócio, sabe que não é bom e quer arriscar, o problema é dela. Tem gente que tem a ganância tão grande, que se mete em enrascada e perde um monte. É logrado. Por quê? Porque quer ganhar fácil. Outro prometeu um monte de vantagem. Aí o ganancioso, eu vou pegar porque lá é bom, lá vai me dar um monte de vantagem. Depois perde, por quê? Porque ele tem que curar em si mesmo essa ganância. Tem que ser justo. Tem uma pessoa lá vendendo uma casa porque teve um problema de saúde e agora não tem jeito e precisa vender a casa. Vale 100 mil. E ele precisa do dinheiro para pagar a conta, pagar a dívida, vai se desfazer da coisa mais preciosa que tinha, que era a casa. Ele tem uma dívida de 50, tem a casa que vale 100. Aí chega o ganancioso lá e diz, você precisa vender a casa, mas olha, eu posso comprar a tua casa, mas vou te dar só 50. E outro não tem alternativa e se obriga a vender por 50. O que aconteceu? Aquele que sabia que a casa valia 100 e explorou a situação do outro, só pagou 50 e ficou com a casa. O que aconteceu? Aqueles 50 que ele não deu para o outro, que seria justo e nobre, ficou uma dívida que lá adiante, em algum momento desta vida ou nas próximas, ele pagaria na perda. Então, vamos falar o que é verdade. Aonde está a injustiça? Aonde está a justiça? A dualidade, as polaridades. Aonde está? Sempre dentro de cada um. Na dose certa. Na medida certa. Na matemática universal. Não há erros. O universo te traz tudo na dose certa, na medida certa, no tempo certo.
Tudo o resto que você tem que fazer é olhar, avaliar e ver qual é a lição que tem em cada momento, porque nós estamos numa escola de almas. Aprendeu a lição, não é mais repetida aquela lição. Todos vocês foram na escola. Quando a professora ou o professor deu uma matéria, todo mundo entendeu o que ele faz? Passa a página para frente, vai passando a matéria. Não precisa ficar repetindo. Seria uma perda de tempo. Ninguém tem tempo a perder. Nem o aluno, nem o professor. E na vida nós não temos tempo a perder, e nem os nossos amparadores, e nem o universo, nem a consciência suprema. Ninguém. Sobra o quê? O aprendizado. O aprendizado é o objetivo final. Por isso que os fins justificam os meios. Uma parábola antiga que explica o que nós estamos aqui fazendo. E esse aprendizado vai promover então a nossa evolução. Porque estamos aqui para evoluir. Não estamos aqui a passeio. Nem para aproveitar os benefícios deste planeta e da vida. E nem aqui para explorar os outros em causa própria. Estamos aqui também para despertar e não para ser esperto. Para despertar a nossa consciência que veio envolta aos véus, e nós fizemos todo esse processo durante milênios e milênios, durante ali 1000 encarnações mais ou menos, um processo de abrir esses véus através das experiências num planeta de provas e expiações submetidos a esse véu do esquecimento. Agora nós vamos lembrar, né? É o final de um ciclo. E este final de ciclo significa o quê? A ascensão. A ascensão da nossa própria alma, de nós mesmos. É o tempo, como foi dito já pelo próprio Cristo há 2000 anos, e chegará um tempo final de um ciclo, e uma nova terra surgirá. Um mundo sem dor, sem sofrimento. Por quê? Termina as provas e expiações nesta fase atual da Terra, das consciências encarnadas aqui. A nossa encarnação última num mundo de provas e expiações. Lembre-se que é a última encarnação em provas e expiações, não a última encarnação na Terra, como alguns entendem. Quem for aprovado agora, fizer a sua ascensão, vai voltar. Se desencarnar, vai voltar aqui para a Terra. Obviamente, vai ser uma nova Terra. Não vai mais voltar aqui aquele que não terminou o aprendizado. Por quê? A escola diz, chega, acabou. Foi dado as lições para todos. Quem não aprendeu? Agora a escola vai partir para uma nova etapa, um curso acima, um nível acima, uma frequência acima, uma dimensão acima, e os alunos aprovados merecem seguir. Os que não foram aprovados têm que ir buscar o recurso do conhecimento, da experiência, da frequência, numa outra escola, porque não se pode punir aquele que fez por merecer. Seria uma punição para aqueles que estão prontos segurar eles presos na velha dimensão, no mundo de dor e sofrimento. Estamos finalizando este ciclo e cada um está recebendo os pacotinhos na hora certa, na dose certa, no momento oportuno. Não há nenhum motivo para alguém reclamar da vida, e nem desse planeta, e nem de nada. Se tem alguém que é responsável pela tua situação, é você mesmo. É a tua escolha, é o teu livre-arbítrio. Não adianta culpar Deus, culpar o santo, culpar o demônio, e nem o vizinho, e nem a vizinha, e nem quem quer que seja. É você. É você que tem a decisão
de abrir os pacotes ou não abrir, e se abrir, fazer ou não fazer o que está escrito lá. Ninguém mais. E isto é justo, porque é da justiça divina, da justiça suprema, das leis universais, justas e imutáveis. A verdadeira justiça. E não aquilo que nós conhecemos aqui, que é falha. Mas você é o juiz de si mesmo. Você pode ser o réu, pode ser o algoz, pode ser o advogado, pode ser a autoridade que você quiser, porque está tudo sob o teu comando. Ninguém, nem o Criador, a consciência suprema, vai interferir, porque você está aqui para aprender. Este é o objetivo do Criador. Criar criaturas com a sua própria frequência e energia, para que elas explorem os universos infinitos, criem o tempo todo e sigam a espiral incessante do movimento do cosmo infinito. E você é peça importante nesse jogo, senão você não estaria criado. Não seria criado por essa consciência suprema. Você é uma engrenagem de toda a criação divina. Você é importante, mesmo que você se ache um zero à esquerda. Você tem importância, a mesma importância que tem qualquer outra criatura da fonte divina. Então agora eu vos deixo, como sempre, com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.